Você já ouviu falar em autocura? Curar-se de dentro para fora? Pois é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Espero que você goste desse tema. Eu venho aí ao longo de vários atendimentos ouvindo muito as pessoas com traumas, com bloqueios emocionais, com padrões repetitivos de relacionamento, de comportamento, sem conseguir identificar da onde que vem essa série de coisas. E qual é o comportamento mais comum da maioria das pessoas? A maioria das pessoas, ao invés de olhar para as coisas que aconteceram, para os traumas, para as coisas mal resolvidas e tentarem ressignificar isso, as pessoas preferem tentar esquecer e colocar isso debaixo de um tapete lá no obscuro do passado e tentar seguir a vida adiante. Essa é uma tentativa bem ineficaz, porque na verdade, com o passar dos anos, conforme a sua maturidade espiritual começa a se promover, você começa a acessar essas memórias lá do passado traumáticas inconscientemente e começa a tentar trazer de novo essas situações para que você resolva aquilo que não foi resolvido no passado. Então, o que eu tenho para dizer para você é que não adianta não resolver as questões. Uma hora ela vai voltar. Ah, ela vai voltar porque o universo está trazendo de volta? Não, ela vai voltar porque você está trazendo de volta essas conversas, esses mal entendidos do passado, para que você tenha a oportunidade de finalmente colocar um ponto final nisso. Colocar um ponto final é olhar para isso e resolver. Não é simplesmente olhar para isso. Então, muitos dos meus clientes chegam até mim e aí ficam com receio de tocar em velhas feridas, né? Ai, nossa, mas eu não quero falar disso, que isso para mim é assunto encerrado. Assunto encerrado não necessariamente quer dizer assunto resolvido. E se ele não for resolvido, uma hora mais cedo ou mais tarde ele vai voltar. Então, por que não mais cedo? Quanto mais você for resolvendo questões do seu passado, mais você tem condições de viver o seu presente de forma mais leve, mais saudável e mais feliz. Felicidade plena é um estado de espírito, e para que você tenha essa leveza no seu viver, você precisa realmente resolver as suas questões. Não adianta varrer para debaixo do tapete. Então, quando a gente fala em autocura, a gente está falando no sentido físico, sim, curar-se de uma doença que parece incurável, sim. Eu já pesquisei vários casos cientificamente comprovados de pessoas que se curaram de doenças como câncer, doenças assim totalmente generalizadas, e a pessoa se curou. Lógico, o medicamento faz o trabalho em paralelo, mas a cura, real cura, acontece de dentro para fora. Porque tudo que acontece com a nossa máquina, com o nosso avatar, com o nosso corpo, é um recado de algo que precisa ser olhado e resolvido, que está linkado com alguma coisa muito escondida dentro da gente. Na maioria das vezes, ninguém tem acesso a essa informação, a não ser você mesmo. O que acontece é que a gente não quer olhar para isso. Por quê? Porque dói e porque dá trabalho. Então, dor e trabalho são duas coisas que o ser humano tenta evitar. Enquanto você tiver essa resistência de arregaçar as mangas e fazer o trabalho pesado, a sua vida vai ter essa sensação de estar se arrastando. Então, a autocura, a cura, ela acontece, mas ela passa por alguns processos. São 5 passos para a cura acontecer. Eu quero compartilhar com vocês quais são esses 5 passos que a gente vai passar pelo processo até curar-se de algum trauma, de algum bloqueio, de alguma lembrança que, vez ou outra, volta na sua vida e te traz pânico, te traz crise de ansiedade. Você projeta esses traumas nos seus relacionamentos atuais. Se foi uma traição, se foi uma violência, você acaba projetando inconscientemente no próximo relacionamento. E você tem padrões repetitivos, como se você tivesse uma lição para ser aprendida e não aprende. Aí você fala, Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Mas você não consegue acessar essa informação. Então vamos lá. Quais os passos da cura? Quais os processos? Por onde a gente passa? Primeiro passo, eu preciso identificar
a causa real de todo o meu tormento. Eu já atendi pessoas e aí a gente faz uma semi-hipnose com a pessoa, traz ela para o passado e vai em alguns bloqueios, de alguns traumas, e a pessoa fala: ah, eu tenho medo de dirigir, tenho pavor de dirigir, mas nunca bati o carro, nunca aconteceu que eu me lembre. Aí quando a gente faz um acesso na sua memória mais remota, quando ela era muito pequenininha, ela sofreu um medo que não tem a ver com o carro em si, mas é que toda vez que aquilo vira um gatilho, ela acessa aquela sensação de pânico e ela trava. E aí o medo tem a ver com uma história totalmente adversa. Por que eu tô dizendo isso? Quando a gente identifica, quando a gente olha para trás e fala: por que eu sou insegura? Por que eu sou mandona? Por que eu sou controladora? Da onde vem a minha necessidade de sempre estar certa ou de sempre estar me destacando nas coisas que eu faço? Quando eu procuro entender essas minhas condições, eu tenho o primeiro passo, que é identificar o problema, a razão, a raiz, da onde que vem esse gatilho que desperta todo esse padrão repetitivo. Segundo passo, quando eu identifico, eu preciso acolher. O que é acolher? É aceitar que isso me aconteceu e que tá tudo bem. Acolher é: eu aceito que eu passei por isso. Porque tem gente que não aceita determinados traumas ou experiências que trouxeram um registro negativo na sua memória. Então, o primeiro passo eu identifico o que é, o segundo passo eu vou acolher. O terceiro passo, que eu já identifiquei e já acolhi, é: eu preciso ressignificar isso, dar um novo sentido para aquela experiência. Como que eu faço isso? Primeiro eu perdoo. Eu preciso perdoar todos os envolvidos daquela situação. Eu e quem mais estiver envolvido. Se foi uma violência, se foi um abuso, se foi uma palavra que eu entendi mal, se foi uma situação de uma mãe que esqueceu a criança na escola quando ela tinha 5 anos e ela fica com aquele pânico de ser abandonada. Quando ela cresce, ela projeta isso nos relacionamentos de que forma? Extremamente carente. Ela tem que estar em todos os lugares e tem que ser amada por todo mundo, porque ela tem medo de ser abandonada. Então isso tem a ver com a criança interior dela lá do passado, esse trauma. Então, se eu não identifico, eu não acolho e eu não perdoo, eu preciso perdoar essa mãe, o fator que aconteceu. Eu não passo pelo processo de cura. Então, identifiquei, acolhi, perdoei, e quando eu perdoo, eu dou um novo significado. E aí eu vou ressignificar. Como? Eu vou olhar para aquela situação e dizer: isto aconteceu porque eu não conseguia compreender, ou porque eu não conseguia me defender, ou porque fulano não teve a intenção de fazer, ou porque você dá o significado mais positivo que você puder, com a sua consciência madura de hoje. Então você vai fazer um tipo de compreensão, você vai tentar compreender. Quando você tenta compreender aquele motivo, você está dando um novo significado. Quando você já identificou, já acolheu, ou seja, já aceitou o que aconteceu, perdoou tudo o que aconteceu e compreendeu o porquê que tudo aconteceu, aí você tem a condição de liberar aquilo e deixar aquilo lá no passado apenas como uma experiência, sem estar atrelada a alguma emoção negativa. Então deixo a emoção de lado e olho e deixo aquilo no passado. Então eu falo: ah, entendi. Eu fui abandonada porque eu fui esquecida na escola, porque o pneu do carro da minha mãe furou, mas eu era muito pequenininha e eu não poderia ter compreendido isso. Então tá tudo certo. Eu não fui abandonada porque aquela pessoa não me amava ou porque ela não quis estar comigo. Eu dei um novo sentido para aquela emoção e ela deixa de ser um gatilho disparador. O que é gatilho disparador? É quando eu passo por alguma situação parecida e me dá acesso àquela emoção do passado. Então, se eu faço todos esses 4 passos, o 5º passo é você se libertar disso aí tudo. E aí a cura acontece. Então, eu preciso identificar, eu preciso acolher, eu preciso perdoar. Depois que perdoar, eu preciso dar um novo significado, que eu preciso compreender os porquês do que aquilo aconteceu. E aí eu me liberto daquilo, eu olho e digo para o acontecimento: isso foi só um acontecimento. E agora eu me liberto de você e eu vou seguir o meu caminho. E aí é um problema a menos que você carrega na sua mochila emocional. Eu costumo dizer que a gente vive uma vida com a mochila nas costas, cheia de pedras. Pedras são essas questões não resolvidas. A cada questão que eu acesso e resolvo, é uma pedra que eu tiro.
e libero o peso das minhas costas. E aí a vida vai ficando, o nosso caminhar vai ficando mais leve, mais gostoso, mais prazeroso. E olha, antes de encerrar, quero te falar uma coisa muito importante. Não há ninguém que faça isso por você, nem o seu melhor terapeuta. O que nós terapeutas fazemos, ou remédios, ou enfim, tratamentos, é ajudá-lo a perceber o caminho que deve ser caminhado. Mas quem caminha nesse processo de cura é você mesmo. Não tem como você entregar o seu problema para outra pessoa resolver. O que acontece é que a gente te mostra por onde que você pode ir. E aí você vai decidir se você vai ou não. Então, curar-se é uma coisa que está em suas mãos, não na mão de outras pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender várias questões da sua vida. E se você gostou, deixe seu comentário aí, manda alguma pergunta, alguma coisa que você queira saber pra mim e a gente volta a falar nos próximos vídeos. Aproveita para se inscrever no meu canal, acionar o sininho aí para ficar sabendo dos próximos temas que vem por aí.